Olá, muito bom dia. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao meu querido amigo, o professor Alberto Gentil, pelo generoso convite para poder estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema tão interessante que é algumas questões de jurisprudência sobre a arrematação e os reflexos disso no registro de imóveis. A intenção aqui, eu vou trazer alguns julgados dos últimos 5 anos, fazer uma breve análise de algumas questões mais interessantes que refletem aí diretamente na vida de quem atua, seja como arrematante, ou na advocacia, ou especialmente também, naturalmente, na perspectiva do próprio registrador imobiliário, na qualificação dos títulos decorrentes das arrematações judiciais. Para fazer um recorte aqui, a arrematação que a gente vai tratar é a arrematação judicial. A gente não vai tratar aqui daquela arrematação do Decreto-Lei 70 ou da Lei 9.514, que são extrajudiciais, o rito é um tanto diferente. A ideia é abordar com vocês hoje a arrematação na execução por quantia certa, ou no cumprimento de sentença. Então vamos lá. Primeiro slide, vamos lá aqui. Bom, inicialmente aqui uma questão de conceito muito rápido. Os slides vocês vão ver que eu não vou fazer uma leitura integral, eu vou simplesmente pontuar algumas coisas mais importantes. E aí quem estiver assistindo depois, além da transmissão ao vivo, vai ter depois uma transmissão, vai ficar isso gravado. Então você pode fazer depois assistindo de novo, pausar, para poder de repente pegar o número de alguns autos, de algum processo, caso queira mais algum detalhe. Eu não vou fazer uma leitura muito extensa, até porque a ideia aqui do Jurisprudência Conectada são highlights mesmo, algumas é jogar a luz em alguns pontos e trazer alguns pontos com clareza, mas é claro que quem quiser aprofundar, eu trouxe um material que vão estar aqui nos slides. Inicialmente, uma questão de conceito, né, muito tradicional, que é mencionado em vários julgados administrativos aqui do nosso Conselho da Magistratura, é o conceito que o Araquém de Assis traz. Só para a gente entender um pouquinho o que é então essa questão da arrematação. A arrematação é forma de alienação forçada e que, segundo o Araquém de Assis, revela negócio jurídico entre o Estado, que detém o poder de dispor e aceita a declaração de vontade do adquirente. É ato expropriatório por meio do qual o órgão judiciário transfere coativamente os bens penhorados ao patrimônio do patrimônio do executado para o credor ou para outra pessoa. Então, o próximo, vamos lá, o que a gente vai ter. Aqui, a questão de conceito era muito rápida mesmo. O próximo slide, por gentileza. Em relação a uma primeira questão que não podemos deixar de abordar, embora vai ser feito muito rapidamente, é a questão da natureza jurídica da arrematação. Que coisa é essa da natureza jurídica da arrematação? Já se discutiu muito, especialmente nos últimos 5 ou 6 anos aqui no nosso Conselho da Magistratura, se a arrematação judicial é uma forma originária ou derivada de aquisição da propriedade. O STJ, na jurisprudência jurisdicional, naturalmente, em recursos especiais e nas demais ações de competência do STJ, tem entendido que a arrematação é uma forma originária de aquisição da propriedade. Mas é uma originária com alguns detalhes que são realmente diferentes de uma aquisição originária das mais comuns que estamos acostumados a ver, como a uso capião, por exemplo, porque ela sempre tem um quezinho que, na verdade, não é uma aquisição plenamente originária, nem na visão do STJ e nem na visão do nosso Conselho da Magistratura também nunca foi inteiramente originária. Aqui temos uma situação que eu trouxe para vocês no julgado de 2012, em que o Conselho da Magistratura de São Paulo teve uma modificação. Até esse julgado, o Conselho da Magistratura sempre se posicionava que a arrematação era a forma derivada de aquisição da propriedade. A partir desse julgado, em 2012, quando o nosso então corregedor, José Renato Nalini, foi o relator, ele passou a acompanhar o entendimento do STJ dizendo que se tratava de uma aquisição originária. E a gente vai ver um pouquinho que isso tem realmente alguns reflexos muito importantes na vida prática, na qualificação do título que é apresentado para o registro de imóveis. Então, esse foi o julgado em que teve uma guinada, trouxe do entendimento que era a forma derivada para a forma originária de aquisição. Eu não vou fazer a leitura, vamos lá para o próximo slide, ver o que a gente vai ter aqui. Nesse julgado, nós tivemos o retorno ao entendimento anterior. Aqui voltou-se a entender que se tratava de forma derivada de aquisição da propriedade e não forma originária, modificando. Então a gente vai verificar que foram por um interregno de aproximadamente 2 anos que o nosso Conselho da Magistratura
entendia que se tratava de forma originária de aquisição da propriedade. De 2012 a 2014, nesse julgado já com o Dr. Akel como relator, voltou a se entender que se tratava de um modo derivado, olha lá, registro de imóveis, carta de arrematação, modo derivado de aquisição da propriedade, ferimento dos princípios da continuidade e da especialidade objetiva, recurso desprovido. Quer dizer, o que tem por trás disso? Só uma questão importante só para a gente poder compreender que se fosse realmente uma aquisição originária, em regra, o oficial de registro deveria não observar o princípio da continuidade, por exemplo. Porque se é originária, ela nasce sem vínculo nenhum com o que tinha antes, com o direito anterior. Portanto, se o imóvel pertence a Rafael, o executado é João, que não tem nada a ver com Rafael, e o bem de Rafael é penhorado e levado à asta pública, o arrematante vai registrar essa carta de arrematação e vai se tornar dono do imóvel que era de Rafael? E se fosse originário, talvez sim, e aí Rafael teria ação contra o Estado. Mas a verdade é que o nosso Conselho da Magistratura tem entendido de forma reiterada que não é. Que não é que a gente ignora o entendimento do STJ. O STJ ainda fala que é originário, mas o Conselho da Magistratura entende que é derivado, embora traga uma situação semelhante de proteção do adquirente, de ressonância sobre outros ônus, que a gente vai ver um pouquinho adiante. Então aqui, nesse julgado de 2014, a gente vai verificar que foi entendido, portanto, que por se tratar de modo derivado, é dever do oficial de registro impedir o ingresso de um título que quebre a continuidade. Como quebra a continuidade? Se o executado, por exemplo, não é o proprietário do imóvel. Então, desde 2014, voltamos a esse entendimento que realmente nos parece que no âmbito registral, no âmbito da cadeia de continuidade e titularidade, né, o princípio da continuidade subjetiva realmente não pode ser abrandado a ponto de permitir o ingresso de uma carta de arrematação em que o proprietário não figurava no polo passivo, não estava na execução. Então, desde 2014, retomamos esse entendimento que realmente nos parece mais adequado. Vamos ver o próximo slide, o que temos aí. Essa é uma questão interessante que chama atenção também para esse nosso caso da arrematação e também para uma questão sobre responsabilidade na qualificação pelo oficial de registro de imóveis. Aqui nós temos um caso de 2014 em que a Corregedoria analisou a conduta de um colega que qualificou, na época, ele qualificou positivamente uma carta de arrematação com quebra do princípio da continuidade. Ele registrou e, na verdade, o proprietário não estava lá no polo passivo da execução. Isso trouxe alguns problemas e a Corregedoria determinou que fosse apurada suposta infração disciplinar do oficial, que então teria feito essa qualificação. Então aqui se percebe que, e até a Corregedoria traz uma análise interessante aqui, que com máxima vênia eu preciso fazer colocar uma vírgula nisso e fazer um comentário adicional, mas em 2014 ele fala o seguinte: o oficial qualificou o título em 2010, foi em 2010 que ele fez o registro, como se fosse uma aquisição originária e deixou flexibilizar a continuidade subjetiva. E o Conselho só mudou de opinião em 2012. E a Corregedoria mandou apurar para poder punir o oficial. Então, a questão é que realmente a gente entende que houve essa mudança toda, a Corregedoria consolida tudo isso também nesse processo, mas naturalmente tem que se ter em mente que a qualificação pelo oficial de registro de imóveis, ela não deve ser punida pela simples qualificação que é feita no momento e que não está de acordo com o que o Conselho pensou no dia seguinte ou no dia anterior, né? As nossas normas de serviço no capítulo 20, elas realmente permitem ao oficial uma independência funcional, uma análise prudencial caso a caso, e a qualificação não deve ser vista dessa forma, que qualificou errado, tem que punir, né? Talvez tem que realmente, essa visão, claro, certamente a Corregedoria não fez isso de uma maneira sem analisar o caso concreto, certamente deveria ter aqui alguma particularidade que merecesse uma apuração. Mas a regra, deve-se dizer, naturalmente, o oficial de registro de imóveis deve qualificar o título de acordo com a lei, com os entendimentos jurisprudenciais, jurisdicionais e também administrativos, mas com certa independência e liberdade, porque somos profissionais de direito, que estamos aí para qualificar os títulos. E não se pode dizer que dúvida julgada improcedente seja razão para
eventual punição administrativa. Tem que tomar muito cuidado com esse entendimento. Mas afinal, o que está aqui, esse julgado, depois quem for avaliar, quem for ver o inteiro teor vai verificar que trata um pouco também sobre essa evolução da interpretação e sobre como é importante o oficial estar atento e conhecer essa situação, para poder qualificar de acordo com o entendimento que prevalece naquele momento. Né? Porque, querendo ou não, um oficial teve um processo disciplinar contra ele por supostamente entender que se tratava de uma situação originária quando não era. Então, realmente é uma situação muito importante. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Aqui vamos ver um pouquinho sobre a natureza jurídica da arrematação na posição do STJ. O que diz o STJ sobre isso? O STJ, paralelo a tudo isso que a gente discutiu aqui de São Paulo, que era o derivado, por 2 anos foi originário, voltou a ser derivado, o STJ já há muito tempo tem um entendimento de que se trata de uma aquisição originária. Tá? Só que a gente vai perceber que não é uma originária pura, porque olha só, essa ementa aqui vai falar ITBI, tributário e processual civil, recurso especial, imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, bem adquirido por meio de adjudicação. Adjudicação que tem a característica semelhante à arrematação nesse caso. Aquisição originária onerosa, olha só, aquisição originária onerosa. Então o STJ trata como originária, mas é uma originária que não é tão realmente originária. Né? E aí ele fala que tem sim instância do ITBI e reconhece ainda como originária, a natureza de originária, mas manda pagar o tributo e fala que é oneroso. Então a gente percebe que não é uma originária tão pura, né? Se talvez fosse uma originária impura ou uma derivada impura também, talvez algo no meio do caminho. A gente vai ver alguns julgados que realmente o STJ chama de originária, mas manda pagar imposto. O nosso tribunal, o nosso Conselho da Magistratura chama de derivada, mas protege o arrematante. Então, vamos adiante que a gente vai ver que talvez a gente dá nomes diferentes para tratar a coisa de uma maneira muito parecida. Não é que o nosso Conselho da Magistratura esteja ignorando todos os julgados do STJ, não é isso. É realmente uma interpretação que harmoniza toda essa situação e protege o essencial, que é a continuidade subjetiva. Realmente o oficial precisa sempre continuar com isso, com esse cuidado. E se tratar como originária, talvez vai se entender que deveria flexibilizar também isso, e não é algo que nos parece muito adequado. Vamos ver o próximo slide? Então aqui também a continuação dos julgados do STJ, né? E aqui tem alguns outros também do STJ, que também confirmam sempre se tratar de aquisição originária. Próximo slide, por gentileza. Aqui, essa é uma doutrina que realmente a gente precisa fazer uma análise quando fala sobre esse tema, que é a doutrina que mais prevalece nos nossos julgados aqui do nosso Egrégio Conselho Superior da Magistratura e também da nossa Corregedoria Geral da Justiça, que é do nosso querido Josué Modesto Passos, nosso cultíssimo juiz de direito aqui, que tem essa obra de 2014, em que ele trata aprofundadamente sobre esse tema. E aqui um trecho que esse sim vale a pena a leitura, para a gente poder compreender e finalizar essa questão de originária ou derivada. Olha lá o que diz o Josué Modesto Passos. Ele fala que disse originária a aquisição que em seu suporte fático é independente da existência de um outro direito, e derivada a que pressupõe em seu suporte fático a existência do direito por adquirir. A inexistência da relação entre titulares, a distinção entre o conteúdo do direito anterior e do direito adquirido originariamente, a extinção de restrições e limitações, tudo isso pode se passar, mas nada disso é da essência da aquisição originária. Olha só, então quer dizer, ele trata aqui que pode não ter, talvez, a manutenção de restrições e limitações anteriores, sem que a gente tenha que chamar aquilo de aquisição originária. E olha lá como ele continua. A arrematação não pode ser considerada um fundamento autônomo do direito que o arrematante adquire. A arrematação é ato que se dá entre o Estado, o juízo, e o maior lançador, que é o arrematante, e não entre o maior lançador, que é o arrematante, e o executado. Isso, porém, não exclui que se exija, como de fato se exige, no suporte fático da arrematação, e logo no suporte fático da aquisição imobiliária fundada na arrematação, a existência do direito que, perdido para o executado, é então objeto de disposição em favor do arrematante. Ora, se essa existência do direito anterior está pressuposta e é exigida, então a aquisição é derivada. E é realmente muito coerente essa análise que é feita aqui, né? E mesmo os civilistas que falam, não, é originária. Veja só, no fundo, o mais importante da questão de ser originária talvez seja isso aqui. E isso aqui pode ser reconhecido, e a jurisprudência reconhece, chamando de originária ou de derivada, não tem problema. O problema de chamar de originária é que talvez fosse esquecer disso aqui, e isso aqui não se pode esquecer.
porque o direito que vai ser adquirido pelo arrematante, ele é perdido pelo executado. Se o proprietário não é executado, ele não pode perder um direito no processo executivo. E, portanto, a carta de arrematação, se acontecer com esse vício, não deve ser admitida no registro. Próximo slide, por gentileza. Então, a posição atual do Conselho da Magistratura aqui do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, ela está reiterada, em reiterados julgados aqui, tá? Um de 2016, 2017, de 2015, aqui já tem um julgado do nosso atual Corregedor-Geral da Justiça, que é o desembargador Francisco Pinheiro Franco, então, Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Então, temos realmente com clareza que essa situação, que desde que o doutor Akel foi nosso corregedor e trouxe de novo o entendimento do Conselho para que era uma aquisição derivada, ele permanece, né, com o Dr. Pereira Calça se manteve, e agora com o Dr. Pinheiro Franco também tem se mantido esse entendimento de que a arrematação ela é forma derivada da questão da propriedade. Vamos ver aqui o mais recente. Então ele vai falar aqui: registro de imóveis, carta de arrematação, título judicial que não escapa à qualificação registral, forma derivada de aquisição da propriedade, desqualificação por ofensa ao princípio da continuidade, cancelamento objetivado com a finalidade de possibilitar a inscrição do título, que não comporta exame na via administrativa. A dúvida foi julgada procedente. Então, realmente, a gente vai ver que continua firme esse entendimento da necessidade de observância ao princípio da continuidade, pelo menos. O próximo slide, por gentileza. Aqui algumas peculiaridades, muito rápido. Eu vou trazer só alguns highlights, algumas questões realmente muito pontuais que estão aí ao redor desse tema. Então, uma das questões que realmente são mais importantes e que também demonstram que a posição do nosso Conselho da Magistratura e da nossa Corregedoria, elas estão de acordo com a posição do STJ, apesar de chamar de aquisição derivada, é isso que está aqui. A gente tem um rompimento de vínculos anteriores após o registro da arrematação. Aqui tem um julgado agora de maio desse ano, que foi publicado em junho, em que a discussão era a possibilidade ou não do registro de um loteamento. Quem já viu a Lei 6766, de 79, sabe que lá no artigo 18, quem vai pedir o registro do loteamento tem que comprovar que o proprietário atual e proprietários anteriores também não tenham ações contra eles que possam colocar em risco o direito dos adquirentes. E aqui, nessa situação, foi negado o registro pelo oficial, porque a pessoa anterior, o proprietário anterior, tinha contra ele muitas ações cíveis, trabalhistas, com um débito aí de pouco mais de R$2 milhões. O detalhe que talvez não tenha sido observado com tanto cuidado foi que, como o loteador ele havia adquirido o imóvel em arrematação judicial, em asta pública, o nosso Conselho da Magistratura diz o seguinte, com muita clareza aqui, falou, olha, foi adquirido em asta pública esse imóvel. Qualquer direito, qualquer ônus sobre esse imóvel ou direito de terceiro, ele foi subrogado no preço da arrematação. E nessa medida, não existe mais risco nem para quem arrematou e nem para os próximos adquirentes. E, portanto, determinou o registro do loteamento, embora um proprietário recente na matrícula fosse realmente pessoa com muitas ações contra ele. Mas não há risco aos adquirentes, porque uma vez que houve a arrematação, existe uma certa estabilização daquela arrematação e uma proteção do direito do arrematante. E, naturalmente, também há uma proteção do direito dos credores daquela pessoa. Por quê? Porque todos os débitos, todos os ônus devem recair agora sobre o produto da arrematação. Então, é assim que o nosso sistema jurídico e processual civil resolve essa questão. Então, o arrematante está tranquilo, os futuros adquirentes dos lotes nesse loteamento vão estar tranquilos, e foi muito, muito boa a decisão do nosso egrégio Conselho Superior da Magistratura nesse sentido, que corrobora todo esse entendimento de que há esse rompimento com vínculos anteriores após o registro da arrematação. O próximo slide, por gentileza. Esse já é um outro julgado também muito interessante, que uma decisão da Corregedoria-Geral da Justiça, já de 2008, com o parecer do Dr. Marcelo Benacchio, que é um gênio do direito registral, as decisões realmente sempre muito bem fundamentadas e aprovada aqui, nesse caso, pelo nosso corregedor Pinheiro Franco, que ele trouxe um esclarecimento muito bom para essa situação do que se chama de uma espécie de ressonância da arrematação sobre outras penhoras. Então, esse julgado é um julgado que vale a pena fazer a leitura. Ele também faz referência a um julgado do Conselho da Magistratura de 2017,
Em suma, o que está dito nessa decisão? Está dito aqui o seguinte, que uma vez que é registrada uma carta de arrematação, as penhoras anteriores que estivessem na matrícula, elas sofrem uma espécie de ineficácia, uma espécie de talvez cancelamento indireto. O que quer dizer isso? Quer dizer que por mais que a matrícula tivesse 10 penhoras averbadas, ou alguma registrada antes da mudança do CPC, que passou a tratar como averbação, então 10 penhoras estão na matrícula. No momento em que se faz registro de uma carta de arrematação, aquelas 10 penhoras anteriores, talvez uma delas seja do processo que deu origem à arrematação, outras 9 não sejam. O que temos aí? Temos que a arrematação ela cria uma espécie de ressonância e ela cria uma espécie de ineficácia em relação a todas as penhoras. Todos os credores dessas penhoras devem fazer o quê? Devem se habilitar no processo de execução, porque o preço que foi pago na arrematação vai ficar à disposição dos credores. O juiz deve, antes de entregar o dinheiro para o exequente que movia aquela ação que foi objeto da arrematação, ele tem que aplicar aquele artigo, se não me engano, 908 do CPC de 2015, que exige que o magistrado verifique se há outros credores. E se há outros credores, o magistrado pode pagar para outro. De repente, a arrematação foi numa ação civil, uma execução na vara civil. Mas talvez um outro credor pode ser um credor fiscal, com uma execução fiscal na Justiça Federal, ou um outro trabalhista. Talvez o juiz da vara civil que teve êxito na arrematação não vai entregar o dinheiro para o exequente naquela ação, ele vai entregar para o outro. Ele vai entregar o dinheiro lá para o credor fiscal ou para o credor trabalhista, conforme a preferência legal. Então, realmente, não importa se a arrematação que foi registrada era de uma vara civil e eu tinha penhoras trabalhistas e tributárias, eu vou dizer, não, então eu tenho que cuidar daquelas penhoras anteriores. Não, não tem. Quem tem que cuidar disso e cuida é o magistrado. Está no artigo 908 do CPC. Ele vai verificar e vai pagar o dinheiro para quem deve ser pago. Então, o que está aqui é realmente essa reiteração desse entendimento, que eles chamam de cancelamento indireto. Tem aqui a doutrina do Dr. Afrânio de Carvalho, realmente um parecer muito interessante que vale a pena a leitura. Então, em suma, precisa cancelar as outras penhoras? Não é que precisa. Se quiser cancelar, talvez tenha um efeito estético na matrícula. Cancela se quiser. Se não quiser cancelar, vai continuar lá aquela penhora inscrita, mas talvez sem produzir efeitos. Né? Talvez não. Se foi inscrita uma arrematação posterior, a penhora deixa de produzir efeitos. Então ela tem um cancelamento direto. Agora, o cancelamento direto precisa de ordem judicial para poder cancelar. Né? E de preferência do próprio juiz que determinou a penhora. Né? Então, está aqui um julgado que vale muito a pena. Essa também é uma questão interessante. Arrematação de vaga de garagem por pessoa estranha ao condomínio. O Código Civil, lá quando trata do condomínio edilício, ele traz uma regra, até foi uma reforma do Código Civil, mas que veio, não foi original do Código de 2002, que define que para que uma pessoa estranha ao condomínio, digamos no condomínio de apartamentos e vagas de garagem, para que uma pessoa que não tem apartamento possa comprar uma vaga de garagem, é necessário autorização na convenção de condomínio. Senão, a pessoa não pode. Eu não tenho um apartamento, eu quero comprar só uma vaga de garagem aqui, eu posso? A regra é, não. Só vai ter vaga de garagem aqui quem tem apartamento, ou se a convenção de condomínio autorizar. Mas aí como é que fica se uma pessoa que é proprietária de um apartamento e de uma vaga de garagem tem um débito e o magistrado determina a penhora da vaga de garagem, que tem matrícula autônoma, e leva aquela vaga de garagem à asta pública. E algum arrematante que não é condômino, não tem apartamento, portanto, arremata aquela vaga de garagem. Como é que fica isso? Eu confesso que eu, em algum momento, no ano passado, salvo engano, eu fiz uma nota de devolução nesse sentido e pedi para o arrematante me apresentar a autorização do condomínio. Falando, olha, veja se o condomínio aí autoriza você a registrar isso em seu nome. Agora, tem duas decisões desse ano aqui que realmente me fizeram refletir mais sobre o tema. São decisões, na verdade, da primeira vara de registro aqui da capital, da doutora Tânia. Eu estou na comarca de São Caetano, então isso aqui não se aplicaria necessariamente para mim, mas me serve como uma fonte doutrinária, uma fonte de estudo que realmente eu mudei. E semana passada eu modifiquei num novo caso. Falei, não, aceito registrar o teu título, desde que você diga para mim que você está ciente que quando você for vender, você é arrematante. Você é arrematante e não tem apartamento naquele prédio. Você vai comprar no seu nome a vaga de garagem. Só que você fica ciente que você só vai poder vender essa vaga para alguém que tem apartamento naquele prédio. Eu registro para você que arrematou, porque aqui a gente está falando de uma situação que você não houve uma alienação por vontade do vendedor.
É uma situação que o juízo, de maneira cogente, determinou a venda daquele bem. Então se registra. Eu tenho aplicado esse entendimento, não vi alguma decisão que tenha reformado esse entendimento, até porque aqui o Ministério Público deu parecer favorável a esse entendimento que a doutora Tânia deu na primeira vara, então não teve recurso. A dúvida foi julgada improcedente, foi registrada a carta de arrematação da vaga de garagem e o Ministério Público, como deu parecer também, nesse sentido, certamente não recorreu. E aí talvez não tivesse ninguém recorrido, então o nosso conselho não vai reapreciar essa questão, imagino eu. Mas é um caso bem sui generis, interessante sobre isso. Pode passar mais alguns slides, vamos ver se tem mais algum ponto aqui ou se a gente já vai finalizando. Pode passar mais um. O provimento 39 do CNJ trata sobre indisponibilidade. Ele criou a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. E no artigo 16 desse provimento, ele especifica que a indisponibilidade não vai impedir a arrematação, o registro de arrematação judicial. E ele cria lá uma exceção a essa regra, ou melhor, ele cria um requisito para que o oficial de registro aceitasse o registro de uma arrematação de um bem que tenha uma indisponibilidade decretada. E o que diz o artigo 39, o provimento 39 do CNJ nesse artigo? Ele diz que se a arrematação for do mesmo juízo que decretou indisponibilidade, perfeito, pode-se registrar a arrematação sem nenhum problema. Se a arrematação for de um juízo diferente daquele, ou que não é naquela ação em que foi determinada a indisponibilidade, o CNJ colocou como requisito para a admissão desse registro que o juízo da arrematação dissesse expressamente que aquela execução teria prevalência sobre a ação que teve origem à indisponibilidade. Então, talvez, se a arrematação fosse no juízo cível e a indisponibilidade decorresse de uma execução fiscal da Fazenda Nacional, por exemplo, talvez o juiz falasse, eu não posso dizer que essa tem prevalência sobre aquela, porque talvez na ordem de preferência dos pagamentos, a verdade é que o credor tributário da Fazenda Nacional tem preferência antes do meu credor cível que fez a minha execução. Então, esse provimento acabou colocando alguns juízes numa situação delicada. Embora, se pararmos para pensar, aquilo que a gente falou aqui antes, o juiz da vara cível, que teve êxito no leilão, o bem foi arrematado, o juiz deve pegar o dinheiro, o produto da arrematação, e antes de entregar para o exequente da ação cível, ele deve chamar a Fazenda Nacional para poder, se ela tiver preferência, receber o crédito dela. Então, o que disse o nosso Conselho Superior da Magistratura, por duas vezes, pelo menos no ano passado, em duas decisões, ele disse o seguinte, que essa exigência de que conste expressamente na carta de arrematação essa suposta prevalência da alienação judicial em relação à restrição oriunda do outro juízo, o nosso Conselho da Magistratura diz que ela é prescindível. Isso está na norma do CNJ, realmente. Eu já devolvi título por conta disso também, mas agora eu não devolvo mais, porque está aqui que é prescindível. Né? Então, o Conselho da Magistratura decidiu de maneira reiterada, pelo menos por duas vezes no ano passado, nesse mesmo sentido. Ele diz o seguinte, ora, é íncito de uma carta de arrematação. Se o juiz da execução determinou a expedição da carta de arrematação, ele tomou os cuidados, se imagina que sim, ele tomou os cuidados do artigo 908 do CPC, ele chamou os outros credores, ele fez ali uma situação de resolver quem tinha preferência no crédito. Então é natural, diz o nosso Conselho da Magistratura, é natural que se chegou para o oficial de registro de imóveis uma carta de arrematação, as questões das preferências já estão resolvidas. Registra e não exija isso, é o que tem dito o nosso Conselho. Eu penso que não deve ter mais nenhum outro highlight aí, não? Passa mais alguns slides, por gentileza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pode passar mais? Mais algum? Mais algum? Pode ir para o próximo? Acabou? Então, esses são os pontos que eu queria pontuar convosco. Parece que são alguns pontos realmente bem interessantes em relação ao nosso tema. Eu espero aí poder ter trazido alguma reflexão que tenha sido produtiva para você que nos ouviu até aqui. E desejo a todos aí muita alegria e um bom final de sexta-feira, né? E um ótimo atividade, seja lá em qual atividade você está, se você está assistindo, se é advogado ou se é registrador de imóveis, né? Eu espero aí que possa fazer bom uso de alguma coisa que a gente tenha falado por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima.